espetacular. A impressão para mim é se esses correios carregados, não estava dentro da motivo. Eu acho que aqui a gente tem três situações. Uma, a carga, tanto aqui, aquela coisa que bota no televisor. E aí nós ficamos. Outra questão da tiralidade e outra questão do Higgs. Por que gira aqui no circular não construiu um eletromagnetismo com correntes carregadas? Vamos conversar sobre isso. Eu só queria, então, questão só de burocracia, né? Então, só para lembrar que quem está seguindo o curso à distância, né? A aula 9 foi dada dia 5 de dezembro. Mas foi uma quinta-feira. Aí, na semana seguinte, né? Na terça-feira, eu viajei para o Chile, voltei dia 19, que foi na quinta-feira, nós não tivemos aula nem no dia 12, né? Tivemos aula dia 5. Não tivemos aula nem no dia 12, nem no dia 19. Então, só para organizar aqui, então, 12 de dezembro, 19 de dezembro, né? Não tivemos aula. Só para saber, vamos ter aula nem aqui. Eu lhe dei uma aula aí. Ah, você deu uma aula. Você deu uma aula, eu acho que foi no dia 12. Foi na semana seguinte. Você deu, não, então tá certo. Tá aqui, vamos dizer assim, que teve aula do live. Está gravado, não está? Não foi gravado porque eu achei que não estava ligado ao. Acho que foi. Então, só para dizer que no dia 12 o Dória deu aula, mas não foi gravado. Também, mas não foi aula exatamente seguindo o programa. Foi aula mostrando um approach alternativo. Então, essas duas aulas. Depois da 26 foi a semana que o Natal de novo, não teve aula, e agora nós estamos tendo aula, a décima aula, então, sendo hoje, né? E a continuação imediata dessa aula daqui. Aí eu me lembro que olhei o caderno do tchau aí, na aula do dia 10, do dia 5 de dezembro, a gente terminou falando da matriz de massa trabalhando com o Higgs, né? Como a gente já discutiu, o Higgs foi trabalhando com uma configuração de ground state, que é a configuração de Higgs, né? No estado fundamental, que a gente chamava de ground state, a gente colocou aqui 1 sobre raiz de 2, né? E aqui nós tínhamos o Higgs nesse estado fundamental. Aqui o valor esperado no quadro do Higgs mais o campo. Então nós tínhamos visto que, devido à simetria SO2, a gente pode eliminar 3 graus de liberdade não físicos no campo de Higgs. Então, esse aqui é o Higgs, campo de Higgs, parametrizado em rede unitária. Então, nós estamos trabalhando em rede unitária para poder entender bem o espectro. Depois a gente pode, mais à frente, a gente vai trabalhar no rede RC, que é o rede chamado renormalizado. Então, estamos trabalhando em rede unitária, então com essa configuração de ground state. Então, perdão, vamos tirar aqui. Então, isso aqui é o Higgs. Então, a parametrização do campo de Higgs, do blade de Higgs, é essa aqui. Nada no blade superior, a parte carregada, e a parte neutra. Esse é o campo de Higgs físico aqui, então, é aquele bóson vetorial neutro. O bóson vetorial neutro, cuja massa nós calculamos, menos 2, né? Menos 2 por 2. E ele é uma flutuação em torno da configuração de mínima energia do campo de calor. Então, foi com isso que nós trabalhamos. Com isso, então, nós saímos dos dois campos, né? Do campo que a gente chamava, se não me engano, de VI3 e do YI. Então, devido ao mecanismo de quebra espontânea da simetria, a matriz de massa que misturava esses dois campos neutros, ela nos levou à definição do que nós havíamos identificado como sendo o fóton, né? E o bóson e o campo ZeMi. Então, nós chegamos a essa definição de campos aqui através do ângulo de Weinberg. A gente introduziu, então, o ângulo de Mix, né? O ângulo através do θW, que é o ângulo de Weinberg. Então, o que a gente fez? A gente tinha anteriormente, antes de falar de quebra espontânea de simetria, por uma questão pura, né, de simetria, nós tínhamos chegado àquilo que deveria ser o campo ZeMi. Então, se vocês se lembrarem lá no início, quando a gente introduziu o do
doublet, do lepton, né, que a gente chamava do neutrino, do lepton, né, do lepton, a gente tem um certo lepton, tem o neutrino left, e tem aqui o lepton left. Então esse aqui era o nosso doublet left. Então nós tínhamos visto as cargas SO2 e o 1 desse doublet, e aí nós vimos que ao fazer a interação do campo do neutrino com os bósons de Gauss, a gente conseguia identificar que o neutrino, né, lembrando lá das aulas iniciais, que o neutrino se acoplava a uma certa combinação do BM3 e do YI. E aí a gente falou, o neutrino não tem interação de carga eletromagnética. Então nós vamos interpretar isso aqui como sendo um campo de interação fraca do neutrino, que se acopla com um bóson vetorial, e o fóton deve ser a combinação ortogonal. Então nós tínhamos feito isso, né, antes até de chegar, e claro, aquela parametrização, esse raciocínio aqui acaba coincidindo com esse raciocínio. É a forma de introduzir o fóton e o Z0 pela diagonalização da matriz de massa coincide com a mesma forma que nós tínhamos introduzido o Z0 e o fóton, olhando apenas as interações do neutrino. Quando a gente fez isso aqui lá no início, né, introduzimos o termo cinético do neutrino, né, que introduzimos esse termo aqui, Lehmann barrado, Lehmann, Leni. E aí, essa derivada covariante aqui envolve, né, os dois campos, esse neutrino aqui, esse lepton, esse lepton left aqui é um doublet que tinha a carga, né, a gente já tinha feito já tínhamos assinalado a carga, vamos dizer, porque é um regima, a gente acabava introduzindo a carga eletromagnética. Então a gente via que o neutrino tem carga -1, o I3 dele é meio, então esse cara aqui teria -2, seria -2. Aqui então esse cara aqui tem Y igual a -1. A mesma coisa acontecia para o lepton. O lepton tem carga -1. O I3 dele é -meio, então aqui também é -1. Então, a hipercarga fraca do doublet é -1, né? E a gente fixava, e eles estavam no doublet de SO3. Então, essa derivada, só que eu estou lembrando aqui da segunda aula do curso, a terceira aula do curso, que isso aqui era para nós, então, dBl mais I G dA sigma sobre 2 L. Aqui a carga, essa carga aqui era -1, tá? Então menos I G', Y, Então com essa prescrição aí de derivada covariante, a gente conseguia colocar aqui, claro, as matrizes de Paulo. Daqui nós líamos, né, diretamente as interações. Deixa eu pegar o caderno do José só para colocar a expressão. Aí, perfeito, José. Acho que foi a terceira aula isso. O teu caderno tem várias matérias, né? Vou pegar aqui agora, licença. Isso. Nós tínhamos aqui. Trabalhamos então aqui. Tivemos essa relação aqui. Depois eu resumi tudo. Então, dessa relação aqui, nós tínhamos, essa expressão. O neutrino barrado, neutrino. Daqui, né, dessa relação disso aqui, desses dois termos aqui, né, a interação,
dois termos aqui. Então, esses dois termos aqui nos davam isso aqui. Neutrino, lepton, neutrino, lepton, e aí aqui nós temos menos G, 3, mais G', Y. Então, claro, mais aqui saía a parte dos leptons carregados, né? Estou pegando só o neutrino, a parte neutra, né? Quer dizer, leptons carregados. Abrindo essa expressão aí, esse dublete, né? Essa parte aqui não nos interessa. Abrindo essa expressão, o termo importante para nós era esse aqui. Então, nós vimos que a corrente do neutrino é acoplada com esse campo aqui. Então, nós partimos desse ponto de vista. O neutrino é neutro, o neutrino não tem interação eletromagnética. Então, nós estamos dizendo que essa combinação aqui é a combinação que nós vamos acabar identificando com o novo bóson. Então, nós chegamos aqui e colocamos isso aqui, que esse Zn aqui, né? Nós vamos chegar a essa conclusão aqui. Deixa eu pegar esse menos G sobre 2. Vamos aplicar esse menos G sobre 2 por causa desse meio aqui. Então, ficava essa combinação, menos G sobre 2. 3 mais G', Y. Então, só para relembrar que se a gente faz tudo pela matriz de massa, como a gente faz ali, a gente acaba chegando na mesma relação entre os dois campos neutros para dar o Zn, que nós vamos interpretar como o bóson vetorial das interações fracas. Então, aqui usando apenas a argumentação de simetria, e aqui já usando a argumentação daquela contrária de simetria, que é quando a gente identificou dois setores, um setor de massa zero e um setor massivo, que nós interpretamos como o Zn. Então, isso era a parte que a gente terminou na aula passada. Eu queria só fazer no final da aula esse comentário, para lembrar que essa análise inicial, ela se conecta com essa análise. Então, agora a gente queria só se deter um pouquinho na questão das correntes, né, para poder marcar esse resultado importante, que é o aparecimento das correntes neutras, né, na interação fraca. Porque você evita que o neutrino interaja com a música. O que a gente faz aí, isso aí, quer dizer, a interação não é direta. Quer dizer, o que a gente vai ver agora, é claro que nada impede que no modelo padrão o neutrino tenha uma interação com o fóton, só que não é uma interação de vértice direta. A interação invisível. Eu tenho uma dificuldade, eu acho que essa coisa indireta é uma história. Mas eu acho que você criou um modelo onde o neutrino não interage com a luz. O neutrino não interage. O neutrino interage com a luz, mas não diretamente. A gente vai ver daqui que você pode ter um processo. Isso. Você vai ter um processo. A interação do neutrino com a luz é muito fraca. De uma certa maneira, a fenomenologia está respeitada, porque a seção de choque de espalhamento de neutrino em luz é uma seção de choque muito baixa. E por que ela vai ser muito baixa? O modelo justifica. Porque a interação de neutrino é feita pelo bóson carregado, pelo bóson massivo. Então ela é uma interação muito baixa. Você pode interpretar de uma outra maneira. Você pode dizer, não, mas ela é baixa porque eu já, no início, coloco uma constante de acoplamento pequena. É uma outra condição que você pode ver. Se for comparar o espalhamento de fóton, certo. Você tem aquelas coisas de Brook. Certo, exato. O fóton não palha com fóton. Mas ele tem um loop de férias. Tudo bem. Mas é uma coisa semelhante. Semelhante. É um mecanismo, assim, é uma interação de segunda ordem, uma interação, vamos dizer assim, não mínima, né? Quer dizer, a interação do neutrino com o fóton seria uma interação não mínima nesse sentido. Esses dias que tivessem, não ia aceitar. Não aceito. Tenho muita certeza, não tem. Por que eu não tenho muita certeza? Porque na visão dele, o elétron, por exemplo, a própria interação do elétron, dentro desse modelo padrão aí, seria discutível, né? Porque na visão do Dirac, poderia ter alguma coisa mais elementar do que o elétron.
Então, como também na visão dele tem uma coisa mais elementar do que o neutrino. Então, dentro dessa visão de Dirac, da concepção do que seria o elétron, do que seria o elétron fundamental, eu acho que ele já teria alguma restrição já na própria estrutura da corrente eletromagnética do elétron. Eu viria no seguinte aspecto, se a conversa entre nós dois, certo, vai bater no Japão, Sei. no história, mas digamos, a conversa da Lagrangiana não tem uma conversa. Certo. É a conversa que está indo no trilégio. Se você não tem aquela conversa do trilégio, como é o foto interaction, ou como a interação do neutrino do fóton, você vai dizer, porra, isso aí vai girar e girar, e lá no Japão vai vir um negócio que vai permitir essa conversa. É uma outra história. Vamos discutir isso. Não, você está falando de uma riqueza cultural da aula, evidentemente, eu só quero dizer assim, para mim, o modelo padrão não faz o neutrino interagir com a luz, assim como a QED não faz o fóton interagir com o fóton. Isso, exatamente. Agora, existe a interação entre eles, né? A função de choque, como você falou, o modelo padrão, você tira lá os valores, etc, etc. É um caminho encontrado pelo indireto. Só isso. Agora, para mim, a Lagrangiana, o que a Lagrangiana está falando de Lego, o que ela deve estar falando. Sei. Você diz que, quer dizer, para você tudo deveria já estar Lego, né? As interações deveriam não, eu não estou foto, entendeu? Sei. Não, a QED está certa porque o fóton interage com o fóton. Coisas parâmetros do Book. Ele diz, bom, então tem fóton, alta interação do fóton, não é isso. O professor Moisés também disse que tem a ótica não linear. Depois, bom, ótica não linear você pode interagir com o fóton. Não é também o fóton interagindo com o fóton. É outra história. Na batida vai. A gente podia pensar assim no seguinte, esse, por exemplo, nessa interação. Você está muito igual aos alunos do professor Moisés da Semana. Isso aí, tá. Acho que você está excluindo de uma certa maneira a luz, né? Vamos dizer o seguinte, se a gente olhar aqui nessa interação aqui, eu vou pensar assim, eu tenho um neutrino, né? Que é um vértice, então é uma corrente neutra. Aquela corrente ali do ponto de vista eletromagnético é meio barrado pela ali as fases da célula. Do ponto de vista eletromagnético, aquilo ali é neutro. Então, se a gente for olhar, quer dizer, se a gente pegar a QED, vamos esquecer que a QED, vamos esquecer que o eletromagnetismo está num esquema unificado, vamos esquecer a parte SO2, vamos dizer que eu tenho eletromagnetismo puro. Quer dizer, como é que nós construímos o eletromagnetismo puro? Nós construímos o eletromagnetismo puro sozinho, baseado na invariância de fase, local cujo campo de gauge associado é o fóton. Se nós tivéssemos, por exemplo, o campo neutro, como é que eu poderia, no próprio eletromagnetismo, como é que eu poderia introduzir? Claro, eu posso introduzir a mão, mas como é que eu poderia introduzir essa interação aqui? Como é que eu poderia introduzir uma interação mínima com o fóton se nós tivermos uma partícula? Essa pergunta é geral. Se eu tiver um campo neutro, do ponto de vista eletromagnético, eu consigo colocar pegar um campo neutro qualquer. Então vamos dizer que a gente pega um campo neutro qualquer e forma uma corrente. Então vamos dizer que eu formo uma corrente JMI. Derivada com variante. A interação eletromagnética é isso aqui. Se eu quiser fazer ele interagir com o fóton minimamente, a interação seria isso aqui, uma interação desse tipo. Claro, eu poderia pensar, essa interação aqui é invariante do ponto de vista eletromagnético, se isso aqui é neutro, a transformação de gauge disso aqui não existe, é invariante, mas esse cara aqui varia. Então esse cara aqui pega um termo novo, a variação do campo amigo. E aí eu penso, se essa corrente aqui for conservada, então trago essa derivada para cá, e eu poderia dizer, então eu tenho uma invariância se a corrente for conservada. Mas a pergunta é, essa corrente é conservada por um decreto ou tem um princípio, vamos dizer, eu tenho uma sistemática que garante a conservação dessa corrente? Se a gente pega o eletromagnetismo puro, eu não tenho como justificar a conservação dessa corrente.
Então, o que a gente poderia dizer daqui, se a gente pegasse esse pedaço aqui, é que o único jeito, quer dizer, essa interação com o neutrino aqui, ela deveria estar me dando aqui algum objeto, claro aqui que ele é neutro, mas teria que estar me dando aqui algum objeto que eu tivesse que relacionar com o fóton de alguma maneira. Então a pergunta, será que eu poderia interpretar esse objeto aqui como o próprio fóton? É o que nós não fizemos, mas não. Esse objeto aqui absolutamente não é um fóton. A interação, né, mínima do neutrino, como ele não tem carga eletromagnética, ela deve se dar com um outro campo. Então, e o fóton deve ser justamente a combinação ortogonal a esse campo, porque o neutrino não interage com o fóton. Esse foi o argumento que nós usamos lá no início do curso. Então agora a pergunta é, se eu tivesse aqui, a que ponto eu poderia introduzir o fóton aí? Como é que eu poderia relacionar de alguma forma esse objeto aqui com o fóton, sabendo que isso aqui é absolutamente neutro? Essa é a pergunta que eu coloco. Como é que a gente, não estou dizendo que eu estou respondendo, estou só colocando a pergunta. Como é que nós poderíamos, né, que saída eu teria para interpretar aquele objeto ali como sendo de alguma maneira ligado ao fóton e dizer, não, eu não estou desprezando a interação direta do neutrino com o fóton. Eu poderia, claro, colocar uma interação direta. A gente pode pegar essa interação aqui e dizer, de qualquer maneira o neutrino está interagindo diretamente com o fóton. Eu vou colocar alguma coisa desse tipo. Através de uma interação no mínimo. Não tem problema nenhum. Só que é uma interação no mínimo, tem os seus problemas, né? Quer dizer, não é uma interação fundamental incompatível com as simetrias, mas eu poderia colocar. Será que isso aqui reproduz alguma fenomenologia interessante? Será que a própria interação eletromagnética, o modelo padrão não daria origem a essa interação? Será que aquela interação ali ela não sairia como uma interação efetiva do modelo padrão? Então, será que essa interação aqui, ela pode ser obtida, né? Como uma interação efetiva, né? A partir do modelo padrão. Nesse caso aqui não é um modelo padrão a partir da teoria eletrofrágica, da elétrica, vamos colocar assim. Então, será que a teoria eletrofrágica, a formulação, né, lá de Salandra, lá, Schoenberg, ela poderia me dar origem a uma interação desse tipo? Que aí seria tão legal, seria o neutrino interagindo diretamente com o fóton. Mas a interação mínima, não importa, é uma interação direta do neutrino com o fóton. A gente já sabe que essa interação está ligada ao momento magnético do neutrino. O momento magnético do neutrino interagindo com o fóton, no campo magnético, então, estaria dentro dessa visão que eu estou querendo colocar. Será que essa interação poderia ser gerada de alguma maneira? Vamos tentar isso. No final da aula a gente tenta, vamos caminhar para ver se a gente incorpora essa discussão aqui na nossa explanação. A questão que eu coloco é que como o fóton ele é o transmissor, o indicador de valência da luz, ele é uma partícula especial, singular. E talvez o universo seja uma fotônica. Sei. Então, se o fóton ele é tão uma picadura, se é tão assim, universal, ele devia estar interagindo com todo mundo. Não tem sentido não interagir com alguém se ele é um portador de uma mensagem maior do universo que tem valência da luz. Essa é a questão de fundo. Né? E só para colocar, então, olha, aqui ele rouba a interação fóton-fóton, mas ela coloca o processo de tempo aqui. E o modelo universal também rouba a interação do fóton do neutrino, mas indiretamente também permite que aconteça. Então você quer dizer isso, tá certo? As interações que são proibidas são proibidas pelo modelo padrão, a trilevel, elas aparecem no modelo padrão, mas como interações efetivas. Essa que seria. Assim como na QD, né? Isso. No QD, como acontece com o padrão. Vamos falar sobre isso então. Vamos deixar essa questão para a gente ver como a gente pode encaminhar para ela. Então tá legal. Então vamos colocar aqui o que nós sabemos até agora, então, é que nós podemos a partir da quebra do momento que houve a quebra espontânea da simetria, identificar o fóton, identificar o Z0,
a partir do BB3 e do YI, confirmando, então, essa análise que nós fizemos. Por exemplo, olha, a gente podia pensar o seguinte: no momento que nós introduzimos a quebra espontânea da simetria, fizemos a análise aqui do espectro e fomos capazes, né, de definir essas duas combinações ortogonais pela matriz de massa, dizendo esse cara aqui corresponde ao módulo massivo, esse cara aqui é o módulo de massa zero. A gente, na aula passada, mostrou que a matriz de massa tinha um determinante zero, portanto o alto valor era zero, o outro alto valor era não zero. Então, se essa análise já indica isso, né, confirmando isso aqui, a gente pode fazer uma ligação. Nesse caso, a teoria eletrofrágica SO2, com a quebra espontânea da simetria, ela está confirmando, né, a ideia de que o neutrino não deve ter uma interação direta com o fóton, uma interação mínima direta com o fóton. Seria uma, vamos dizer assim, uma matriz. Ela não está confirmando do ponto de vista que está provando, mas ela está mostrando que existe uma correlação entre esses fatos, a quebra espontânea da simetria e o fato do neutrino não ter uma interação direta com o fóton, de alguma maneira estão correlacionadas. Então, esse é o fato que a gente pode observar a partir dessas duas análises que nós fizemos, daquilo que deve ser a interação do neutrino, daquilo que deve ser essa combinação. Na verdade, essa combinação aqui, que é uma combinação, vamos dizer assim, mágica, esses dois, né? Que aqui que a gente está falando, ó, é o meio, quer dizer, é o I3, que tem esse meio aqui, mais o Y, né? Então tá aqui, isso aqui no fundo é o Gelman e Shijima. Gelman e Shijima entra colocando o BB3 aqui no lugar do I3 e entra colocando o Y no lugar do I. Então, tem essa combinação de Gelman e Shijima que está me dando exatamente a interação do neutrino e que bate com a análise feita pela massa. Então, de uma certa maneira, essas coisas devem estar correlacionadas. Então, nós vimos que vamos pensar, nós estamos trabalhando até agora só com o setor de LED. Nós introduzimos aí o setor de quartos, que vai ser praticamente a mesma coisa, mas pelo setor de LED, então a gente já pôde ler então, a estrutura das correntes. Então, só vamos aqui de novo abrir essa expressão aqui um instantinho, para que a gente poder ter as coisas mais concretas aqui nas nossas mãos, para parar isso aqui. Então, vamos colocar o seguinte, então, vou retomar isso aqui. A ação de Dirac para o setor elétrico, né? Vamos pegar só a interação dos leptons e dos neutrinos com os módulos. Vou pegar aqui o setor light também. Aqui só tem o elétron. Então aqui a gente tem só o lepton light, né? Aqui é o singlet I, gama I, DI, e aqui o lepton light. Então esse aqui a gente já viu para nós o que é isso aqui. Então isso aqui para nós é I. Se a gente se lembra bem lá das atribuições de carga, né? O lepton light, ele é um singlet de SO2, mas ele tem carga, a carga 1 dele. Então, a carga 1 dele, nós tínhamos calculado, ela é menos 2. Né? Aqui vai aparecer menos 2 e subir. Né? Então nós estamos colocando aqui só as interações de gate com a matéria. Claro, não estamos colocando aqui, que a gente já colocou em aulas precedentes, quando a gente pegou a parte pura de Young-Mills, né?
a parte pura do SO2, o F mini A e o Y mini, vimos, né, que a gente podia ter a interação. A gente tinha então W+, W- interagindo com Z0, né, tínhamos o fóton interagindo com W+, W-. Então, vamos dizer assim, a parte de vértices, de interação, só de bósons de gauge entre si, nós já temos visto. Nós estamos agora só retomando um pouco a discussão para poder fazer a ligação entre essas correntes aqui. Um dos aspectos importantes, né, na época, né, em 73, dá uma cacifada maior na teoria eletrofrágica, que foi com a descoberta das correntes neutras no cérebro. Então vamos lá, a gente estava olhando essa aqui. Então vamos esquecer essa parte aqui, porque simplesmente é a parte cinética, e essa aqui simplesmente é a parte cinética. Então as interações vão começar daqui. Então, a gente até mais ou menos trabalhar com isso, né? Então, aqui lá, então isso aqui vai ficar o neutrino, lepton, parado, e o lepton parado. Esse aqui é o nosso esse dublete aqui. Então, ali, vamos colocar a nossa matrizinha aqui. Então, vamos lá, está aqui. E, então, eu estou pegando esse I daqui, tendo aqui que o I G sobre 2, então vamos esquecer esse I, vai ficar menos 1, vai ficar menos G sobre 2. Né? Menos G sobre 2, aqui é a nossa. Aqui a gente tem BN3. Depois a parte lá com a interação com o bóson do 1. Gelinha. Então aqui fica mediado. Esse cara aqui dá direto, né? Porque esse aqui não tem matriz nenhuma, então vai acoplar o neutrino, lepton, parado e neutrino com Y livre. E a mesma coisa aqui, né? Menos linha. Esse pedaço aqui embaixo, né? E o Y também. Certo? Só essa parte assim. Não, depois aqui, esse pedacinho aqui, ó. Só que vai ficar menos I mais C da 1, vai ficar mais 2 gelinha. Mais 2 gelinha, então ficou. Bom, então aqui só para a gente fixar, então a parte neutra, né? Vai ficar essa aqui, e essa aqui vai ficar, então vamos pegar a parte neutra daqui que elas vão pegar. Desse lado aqui, vamos escrever tudo que a gente tem só nesse pedacinho. Menos G sobre 2. Então elas vão ter neutrino no left barrado. Então esse cara aqui vai se acoplar com gama Mi. Neutrino, e aqui vai pegar o BN3. Esse pedaço aqui. Depois, né, esse cara aqui vai pegar esse aqui, ainda vai multiplicar isso aqui. Vamos deixar menos G sobre 2. Neutrino, left barrado, gama Mi.
E aí, essa combinação aqui, BB1 menos IBB2, eu acho que era raiz de 2 W mais, não é isso? Pelas nossas conversões, isso aqui eu acho que era um raiz de 2. Então, e aqui dá um raiz de 2, WI mais. Esse pedaço, só não dá confusão. Só fazendo esse pedacinho aqui. E aí agora, esse pedacinho aqui inferior, né? Vai ser o conjugado complexo desse termo aqui, né? G sobre 2. Esse cara aqui é barrado e neutrino. Certo? E aí aqui uma raiz de 2 dá menos. Depois dessa parte, G sobre 2, então barrado, Mi, aí aqui tem outro menos, não, mais, né? Leve barrado, gama Mi, leve, BM3. Então, essas são as correntes leptônicas, né? As correntes de Gauge, né? São os versos. Vamos agora separar as correntes de Gauge. Então, tudo saiu daqui, né? Depois o complexo da Garo. Sai automático, né? Ela tem algum significado? Não, só que o lagrangiano é real. Né? Sendo lagrangiano real, significa que você respeita CPT. Só isso. Eu vou começar a identificar as correntes agora. Oi? Você está no CERN lá e viu a corrente do W, mas necessariamente você vai ter que ter aparecer a coisa da Isso, vai ter. CPT. Se o W mais tem uma certa interação, o W menos vai ter que ter aquela mesma interação com a mesma constante de acoplamento. Bom, vamos lá agora. Então vamos juntar tudo. Então vamos pegar só a parte vamos pegar as correntes carregadas. Então isso aqui é neutro, isso aqui é carregada, é a corrente carregada que nós temos é essa aqui. É a corrente do neutrino com o seu elétron, né? A gente tem, então nós vimos aqui, nós temos vamos botar aqui. Deixa eu ver o que a gente pode dizer a respeito disso. Vamos colocar só isso aqui. Então a gente tem que. A estrutura da corrente é essa aqui. Então, a constante de acoplamento é G, depois a gente vai relacionar com o ângulo Feinberg. Então nós temos menos G sobre 2. O neutrino left, lepton left. E aqui, bom, tem uma raiz de 2, esse G, vamos botar aqui, raiz de 2G. Já vou fazer a simplificação ali, a raiz de 2G e aqui W mais. Então a gente já tinha discutido essa consideração, essa corrente aqui é neutra, esse cara aqui é neutro, não tem fase 1, a fase desse aqui, esse cara aqui é carga negativa, é um lepton, carregado de um elétron, ou tal, e aqui tem que ser uma corrente positiva, um campo positivo para poder dar um vértice neutro. Aí mais um pedacinho aqui que é menos raiz de 2G. Aqui, por exemplo, né, tem uma coisa interessante. Aqui a gente não vê violação de CP. Quando a gente introduziu os quarks, esse pedacinho aqui, isso aqui, vamos ver, não viola CPT. Então, isso aqui mantém CPT, não viola CT. Não tem nada que vai violar CPT, mas esse pedacinho aqui não viola CT. A gente pode até entender por que não viola CT. Mas depois eu vou ver que essa mesma corrente aqui, o WI+, quando ele se acoplar com uma corrente carregada de quarks, vai estar violando CT. Então, a violação de CT no setor de quarks vai vir exatamente desse acoplamento aqui, através dessa corrente carregada interagindo com o WI+. No setor de leptons, nós não vemos a violação de CP, porque os neutrinos são sem massa, os neutrinos não se misturam. Dentro do modelo padrão, os neutrinos não têm massa.
Então, isso não acarreta violação do CP no setor de leptons. Mas no setor de quarks, né, os dois quarks são massivos. E as massas, né, desse quark e desse quark vão ser distintas. Vai ser quark U e quark D, vão ter massas distintas. Então, por terem massas distintas, e esses quarks a gente vai entender na próxima aula que eles vão ter um mixing. E aí esse mixing vai se refletir gerando uma violação de CP naquele vértice ali, exatamente, porque nós vamos ter uma fase que vai sobrar na constante de acoplamento. A constante de acoplamento vai deixar de ser real, ela vai ter uma fase, e é essa fase que vai violar. Vamos dar só uma olhadinha por que isso aqui daqui a pouco não viola a CP. Então a gente vai ter, totalmente entendendo a raiz do vestido, o lepton barrado, neutrino lepton, e aqui o WI. Então, esse aqui, do setor de lepton, é o setor de interação do vértice, do bóson carregado, interagindo com a corrente carregada, e aqui do outro bóson, interagindo com essa corrente carregada aqui. Então, vamos ver a questão da paridade, né, e da violação de C e da violação. Quer dizer, o que acontece com C e o que acontece com P, né? Então, por exemplo, por uma transformação de paridade, o que para nós, né, seria a violação de C e P, né? C, se eu fizer uma transformação de conjugação de carga nessa corrente aqui, isso aqui vai dar para nós, a gente pegaria, como é que fica qual é a transformação de pegar uma corrente desse tipo? Assim, Si barrado, gama mi, Ki. Então eu tenho dois espinores, uma corrente espinorial desse tipo. Se eu pegar a operação de conjugação de carga aqui, isso aqui dá para nós, né, que C barrado, gama mi, Psi C, dá menos, né? A operação de conjugação de carga, ela faz isso com o setor de ferro. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Tá assim. Se eu fizer uma operação, se eu tiver isso aqui, Psi barrado, né? Gama mi, Ki, né? A operação de conjugação de carga, o que ela pressupõe? Ela pressupõe que eu pegue o barrado, transponha e coloque a matriz C. Quer dizer, a gente sabe isso aqui, a gente sabe que Psi conjugado de carga é C, Psi barrado, transposto. Então, se a gente pegar, tirar o transposto dessa equação aqui, pode botar o seguinte, pegar o Psi barrado, tirar o transposto dessa equação. Então, Psi C transposto é Psi barrado, eu só transpondo essa equação aí. Psi barrado, C transposto, mas a matriz de conjugação de carga é maximétrica, fica assim. Então a gente tem essa relação aqui. O Psi barrado é menos Psi C transposto, C é menos 1. Pode escrever desse modo assim, né? Escrever essa relação aqui. Então, esse Psi barrado eu posso escrever assim, isso aqui é menos Psi C transposto, C é menos 1. Gama mi. Tá? Agora, quem é o Ki? Se eu quiser tirar dessa relação aqui, se eu tirar o barrado, né? Vamos dizer que eu queira tirar, vamos dizer que a gente pegue o barrado dessa equação aqui. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Vamos barrar essa equação aqui. Essa equação está me dizendo o seguinte: Psi C barrado é isso aqui. É C, Psi barrado, transposto, né? Vamos botar isso, vamos escrever isso aqui antes de barrar. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos escrever só Psi C, C, quem é Psi barrado? Psi barrado é Psi dagger, gama zero, transposto. Só retomando a definição do barrado. Psi barrado é Psi dagger, gama zero, tudo transposto. Então isso aqui está dando para nós C, gama zero, transposto, Psi dagger, transposto, que é o Psi star. Vou colocar assim.
Então, se eu barrar esse objeto aqui, vamos ver C, gama zero, vamos deixar assim por enquanto. Se eu pegar o barrado disso aqui, precisa ser barrado, é o C d'águia por definição, gama zero. Por quê? Eu quero, de uma certa maneira, barrar essa equação, que eu quero chegar a uma relação, da mesma forma que aqui eu cheguei a uma relação entre o psi barrado e o psi C, eu vou querer chegar agora a uma relação entre o psi, de repente, e o psi C barrado. Isso que a gente está querendo limpar aqui, né? O psi C. Então a gente tem o psi C barrado, o psi C barrado e a gama zero. Mas o psi C está aqui, ó. Isso aqui é o psi C. Se eu tirar o limitiano, se eu tirar o Dagger disso, o que eu estou precisando é tirar o Dagger disso. Então, psi está, Dagger, psi transposto. Isso aqui fica psi transposto. Gama zero, Dagger, é o próprio gama zero. Então aqui continua o gama zero transposto. E C Dagger é C menos 1. A matriz C é unitária. Isso aqui é C menos 1. Então vamos colocar essa relação. Então a gente sabe aqui o seguinte, aqui a gente sabe que C, gama zero transposto, C menos 1, é menos gama zero. As nossas propriedades da matriz de conjugação de carga. Então essa combinação aqui, gama zero transposto, C menos 1, é menos gama zero, C é menos gama zero, multiplica aqui por C menos 1. Então é menos C menos 1 gama zero. Então, gama zero transposto C menos 1 é menos C menos 1 gama zero. A gente pode botar aqui menos. Aqui ficou psi transposto. E aqui ficou C menos 1 gama zero. Não é isso? Então, isso é o psi C barrado. Então, está quase chegando lá. A gente agora está tendo uma relação entre psi, a gente quer ter uma relação entre psi e esse cara que deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais. Então, essa relação já deu isso para nós. Se eu agora transpuser essa relação, eu limpo essa que eu fico com psi aqui. Então, se eu pegar essa operação aqui, pegar aquela relação lá, pegar ó, psi C barrado, transposto. Transpõe o lado direito, vai ficar menos gama zero transposto. C a menos 1 transposto. Só que a matriz C é dissimétrica, então C transposto é menos C. Então vai ter o menos, né? Vai ficar aqui mais. Então vai ficar, continua agora, C é menos 1, certo? Então, tirei o transposto. Estou fazendo o transposto dessa equação. O gama zero transposto, C transposto. C transposto menos C. Então, esse menos sai, fica C menos 1 transposto. E psi aqui. Então agora eu posso multiplicar tudo para o lado de lá. Vou botar, por exemplo, esse gama zero transposto aqui, então vai ficar. Então, se eu puser multiplicar essa equação por gama zero transposto, aqui fica a identidade. E se eu multiplicar por C, fica assim. Então a gente tem essa relação aqui. Psi é igual a C gama zero transposto, psi, C, barrado, transposto. Vou botar essa relação aí. Então, é o que a gente vai colocar aqui. C menos 1, gama mi. Agora, quem é Ki, então? Ki, vamos usar aquela relação lá. Ki vai ser C, gama zero transposto, que C barrado transposto. Vai ficar C, gama zero transposto, está sobrando um gama zero, né? Está tudo certinho aqui, eu tenho todos os gama zero no lugar, está tudo certinho assim. Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Então, estou substituindo aquela relação lá. Ó, essa relação aqui, eu vou colocar aqui, só que no lugar possível eu estou colocando aqui. Então, for C gama zero transposto e C barrado transposto. C barrado transposto. Então, tá. Vamos lá. Então, C. Vamos ver lá. C gama mi transposto. C menos 1, menos gama mi, né? Então, a gente tem aqui. Então, se eu pegar aquela relação lá e transpuser,
transpuser essa relação aqui, vai ficar C transposto a menos 1, que é menos C menos 1. Gama mi transposto, gama mi. C transposto, que é menos C, então vai ter um menos daqui com menos daqui, é igual a menos gama mi transposto. C menos 1, gama mi, C, é menos gama mi transposto. Então, isso aqui, ó, é menos gama mi transposto. Vai ficar mais gama mi transposto, tá. E aí ficou o gama zero transposto. Tá certo. Tá. Então, temos tudo transposto. Tá sobrando, tá certo. Estaria sobrando só esse gama zero aí, tá? Porque aí ficaria tudo direitinho. O barrado transposto dessa equação seria esse cara transposto. Isso dá repetindo, eu falei que eu não devia, mas é só repassar aqui rapidinho. Então nós temos isso aqui, o conjugado de carga de um espinor é isso aqui, C, psi, barrado transposto. Então a primeira parte eu acho que a gente não teve problema, a gente simplesmente relacionou o barrado com o psi C. Então o que eu fiz foi tirar o transposto dessa equação. Então ficou psi C transposto, estou refazendo, eu acho que tem uma linha aqui. Tira o transposto dessa equação, então fica psi barrado. Transposto, que é o psi barrado. E o C transposto. C transposto é menos C. A gente pegou isso aqui. A gente vai botar, então, psi C transposto vezes C menos 1 é igual a menos psi barrado. Então tá lá, a gente fez isso. Psi barrado é menos psi C transposto C menos 1. Vou colocar no de novo. Esse pedacinho aqui é menos psi C transposto C menos 1. Estou vendo, né, justamente, a propriedade desse objeto aqui sobre conjugação de carga. Menos psi C transposto C menos 1. E agora eu quero relacionar o espinor aqui, né, com o seu conjugado de carga. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós queremos escrever essa relação agora aqui. Então, de alguma forma, a primeira coisa que eu posso fazer, vamos fazer assim, vamos primeiro pegar essa expressão aqui e tirar o transposto dela. Foi o que nós fizemos. Então, isso aqui é psi C transposto. Igual ao que acabamos de escrever. Menos psi barrado C menos 1. Certo? Essa relação que nós tínhamos. Psi C transposto, né? Menos C. Só transpus essa equação. Psi C transposto é o transposto disso aqui, que é psi barrado, e o transposto do C, que é menos C. Então, foi isso aqui, perfeito. Então, o que eu quero é tirar o psi puro. Então, vamos fazer a primeira coisa aqui. Vamos multiplicar essa equação por C menos 1. Foi o que nós fizemos, então ficou psi C transposto C menos 1 igual a menos psi barrado. Vou colocar assim. O que está ali? Agora, vamos barrar essa equação. Se eu barrar essa equação, isso aqui me dá o psi puro. E essa equação está toda certinha, porque essa equação ela tem que estar toda no espaço dos braços. Esse espinor aqui é um espinor deitado. Então, psi C é um espinor em pé, psi C transposto é um espinor deitado, isso aqui é uma matriz, então está certo. Espinor Bra, espinor Bra. Então, vetor linha igual a vetor linha, está tudo certinho. Vamos barrar essa equação. Se eu barrar essa equação, do lado esquerdo aqui vai ficar menos psi. Estou tirando barra. E o lado direito aqui, então ficou psi C transposto C menos 1 barrado. Isso que eu estou fazendo. Eu peguei o barrado disso tudo. E aí a gente sabe que barrar significa trocar a ordem. Conjugado de tirar. Barra, troca a ordem, barra e trocando a ordem. Vai ficar C a menos 1 barrado, psi C transposto barrado. Vamos colocar assim, melhor assim. Então vamos lá. O que significa uma matriz barrada? A matriz barrada significa pegar gama zero, pega-se a matriz C menos 1, tiro o DAG, gama zero. Quer dizer, a operação barrada de Dirac é isso aqui. A matriz barrada é gama zero, a matriz d'água é gama zero. Foi isso aqui. Só que o C d'água é C menos 1.
C é menos 1 Dagger é a mesma coisa que C Dagger é menos 1. C Dagger é C é menos 1. Então fica C é menos 1 menos 1. Então isso aqui é a própria matriz de conjugação unitária. Então vamos deixar isso aqui é C, isso aqui é gama zero. Agora, isso aqui é um espinor. É um espinor, épsi C. Épsi C tem pé, épsi C tem. Então tá, tem que barrar. Seria o ideal, barrar esse espinor aqui. Então isso aqui é gama zero. Isso aqui é um espinor. Se C, eu vou colocar assim, se C é um espinor em pé. Então, se C Dagger é o espinor que está deitado. Então eu tenho que barrar isso aqui. Então, ao barrar isso aqui, nós temos que colocar esse objeto aqui tem que ser um espinor em pé. Vamos lá. É um espinor cat. Esse carinha aqui, só para relembrar, esse carinha aqui está deitado, essa matriz aqui está C menos 1. Certo? Então, peraí, então, esse carinha aqui está C. Vou voltar aqui um instantinho só, talvez não seja a melhor maneira. Vamos voltar àquela relação que nós tínhamos aqui desde o início. Nós tínhamos isso aqui, um psi barrado, vou botar aqui psi barrado, certo? O espinórzinho deitado, ele é menos psi C transposto. C é menos 1. Então, isso aqui está 100% garantido. Né? O barradinho está no espinor linha, se C transposto no espinor linha, C é menos 1 é uma matriz, então espinor linha igual a espinor linha. Bra igual a Bra. Perfeito. Nós queremos, vamos aqui o barrado. Né? Nós queremos tirar, limpar esse barrado aqui. Esse barrado aqui, isso aqui é psi Dagger, gama zero. Vou colocar assim. Gama zero. Eu quero chegar ao psi. Então isso aqui é menos psi C transposto C menos 1. Então vou multiplicar a direita por gama zero. Daí está saindo esse gama zero. Vou botar esse gama zero. Perfeito. E aí ficou psi Dagger. Até então está tudo ok. Então psi Dagger está certo. Vamos ver se está certo. Então isso aqui é psi. Vou colocar assim. Então, a psi está transposto. Isso aqui a gente transpõe. Então, vamos ficar certo. Então, isso aqui é psi está transposto. Então, eu quero ficar com o psi está. Então, eu vou transpor essa equação aqui. Então, isso aqui vai dar para nós o psi está. Transpondo essa equação. Vai ficar menos gama zero transposto. C é menos 1 transposto. Então, que é C é menos 1. A matriz C é menos 1, ela é antissimétrica. Então, pega o sinal menos. E o psi C transposto é o psi C. Vamos ver se aqui está tudo legal. Espinor psi está é um espinor em pé. Gama zero é uma matriz, C é menos 1 é uma matriz. E psi C é um espinor em pé. Certo? Tudo direitinho. Então, espinor em pé zero. Então, agora é só, a gente vai precisar só tirar o estar dessa equação. Acho que aí vai entrar o que é mais interessante. Quer dizer, tirar o estar dessa equação, tirar o estar de um espinor, é a mesma coisa que barrar um espinor. Porque se eu quiser só tirar o estar, eu poderia psi C estar, certo? Seria, estava precisando limpar só o psi. Ainda não é. Quer dizer, o que é o psi C? Bom, psi C está, tudo bem. Isso. Vamos fazer isso, está certo. Bom, eu estou vendo, esse gama zero, de qualquer maneira, ele vai chegar ali. Ah, tá certo. Deve ser isso, claro. Vamos tirar o estar dessa equação. Tirando o estar, isso fica psi. Só tirar o complexo conjugado, não é o conjugado hermitiano, não. Então vai ficar gama zero estar transposto. Estou tirando mesmo o estar. Não estou fazendo a conjugação hermitiana que troca a ordem, não. Estou tirando o conjugado complexo ipsis litteris. Então, quando eu tirar o conjugado complexo aqui, gama zero estar transposto é o gama zero Dagger. Mas gama zero Dagger é o gama zero. Então, quando eu pego a matriz gama zero, tiro o estar e transponho, que é o que eu estou fazendo aqui, eu obtenho gama zero Dagger. Mas gama zero Dagger é gama zero. Então, aqui é o próprio gama zero. Tá certo. Aí aqui vai ficar, aqui sim, fica C estar a menos 1.
ver isso aqui, né? Que eu posso relacionar com a matriz C, tá legal. E aqui vai ficar o psi C estar. Tá legal, vamos botar assim. Só queremos chegar a essa relação. Muito bem. Vamos pegar essa relação aqui da matriz de conjugação de carga. C estar, a gente tem isso aqui. C Dagger. C é identidade. Ou seja, C Dagger é C menos 1. Se eu tirar o estar dessa equação, tirando o conjugado complexo dessa equação, isso aqui me dá um C transposto. E tirando o conjugado complexo dessa equação, isso aqui é o C estar a menos 1. O C menos 1 estar. Então, C estar a menos 1 é C transposto. Mas C transposto é menos C. Então, isso aqui vai ficar psi menos gama zero C. Psi C estar. Certo? Então, só usando o fato de que isso aqui é o C transposto, mas a matriz C é antissimétrica, então isso aqui fica menos C. Tá? Então, isso que a gente está usando. Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais. Agora, essa relação aqui. Nós temos que C, gama mi transposto, C é menos 1, é igual a menos gama mi. Então, isso aqui é igual a C. C gama mi transposto é igual a menos gama mi C. Vou colocar isso aqui assim. Então, isso aqui é. Então, vai para gama zero. Menos gama zero C, ó, gama zero C é igual a menos C gama zero. Menos gama zero C é C gama zero transposto. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo C gama zero transposto psi C estar. É mais ou menos onde eu quero chegar agora. Então, isso aqui, ó, é psi, fica sendo C. Agora, essa relação aqui, se eu pegar, só pegar a definição, ó. O que é o Dagger? Se eu pegar um espinor qualquer, né? O que é o que Dagger? Que Dagger é que, desculpa, o que é o que barrado? Que barrado é que Dagger gama zero, ou seja, que estar transposto gama zero. Está. Se eu transpuser essa equação, eu tenho noção que barrado transposto é gama zero transposto que está. Certo? Estou usando a definição. Que barrado é que Dagger gama zero. Mas que Dagger é que está transposto gama zero. Aí eu transponho essa equação. Que barrado transposto é gama zero transposto que está. Então, isso aqui está me dizendo, se eu colocar qualquer espinor aí, então se eu pegar um espinor que seja conjugado de carga, se eu pegar isso aqui, ó, que C, substituir o espinor por um conjugado de carga, que C barrado transposto é igual a gama zero transposto que C estar. Certo? Então, olha aqui, ó. Gama zero transposto que C estar, isso vale para qualquer espinor. Então, está aqui, essa combinação aqui, ó. Gama zero transposto, psi C estar. Isso é o psi C barrado transposto. Então, isso aqui é psi C barrado transposto. Certo? Então, o que a gente queria, no final de tudo, é escrever esse objeto aqui. Escrever esse objeto em função do psi C. Vamos escrever essa relação, ela não é muito conhecida. Então, a gente chegou a essas duas, essa conclusão aqui. A gente chegou aqui, o psi C é C, psi barrado transposto. E daí a gente tira aqui o psi é C, psi C barrado transposto. Se o espinor for Majorana, psi C é igual a psi.
Fica realmente psi igual a C psi barrado transposto. Então, essa relação parece que está bem consistente. Essa relação aqui, a gente implica essa relação aqui, que é o que está lá. Então, esse objeto aqui, eu vou substituir usando essa relação. Era aquele gama zero que estava sobrando que não estava legal. O que estava sobrando no gama zero que não estava dando para incorporar. A gente tinha feito algum erro na demonstração anterior. Então, a gente aqui, o que eu estou fazendo? Estou querendo ver como é que fica a corrente fermiônica escrita completamente depois que eu fizer uma conjugação de carga nela. Então, o psi eu consigo relacionar desse modo. O gama mi fica no lugar dele, aqui, e no lugar do espinor que eu uso essa relação, que me relaciona o espinor com o seu conjugado de carga. Então, aqui vai ficar C, usando essa relação aqui, só que para o espinor aqui. Então, vamos usar essa relação aqui. Agora que vou acertar. Só para a gente ver como é que fica a conjugação de carga da corrente. Então, ficou menos psi C transposto, C menos 1, gama mi, e aqui ficou C, que, C barrado, transposto. Agora, essa relação aqui, o que é? C é menos 1, C, gama mi transposto, C menos 1 é menos gama mi. Então, se eu multiplicar essa equação, a esquerda por C é menos 1 e a direita por C, eu tiro isso aqui, ó, gama mi transposto é igual a menos C menos 1, gama mi C. Tá? Então, ficou lá. Quem é? Opa! Eu quero, né? Então, eu quando C gama mi transposto, C menos 1. Então tá. Então, peraí, eu estou querendo tirar o gama mi. Então já está aqui, gama mi é C. Então, perdão. Tá aqui, só usar essa relação. Vamos substituir aqui o gama mi. Então, gama mi, ó, se eu colocar esse gama mi usando, quer dizer, usando a relação entre gama mi e a conjugação de carga. Isso aqui, a matriz de conjugação de carga é definida dessa forma. C gama mi transposto, C menos 1 igual a menos gama mi. Então, é só substituir esse gama mi aqui. Ele vai ser aqui, vai ficar C. Se eu usar essa relação aqui, vai ficar menos C gama mi transposto, C é menos 1. Então, esse C é menos 1 como esse C e esse cara. Então, isso aqui está me dando, no final do dia, está me dando o seguinte, que psi barrado, gama mi, psi, ou gama mi qui, isso aqui vale para qualquer corrente. Psi barrado, gama mi qui é psi C transposto, gama mi transposto, os dois menos se cancelam. Que C barrado transposto. Essa relação vale para qualquer par de férmions. Precisa ser maiorana, qualquer par de férmions de Dirac vale essa relação. Mas essa relação aqui nada mais é do que isso aqui. Lembrem-se que está tudo transposto. Então isso aqui é a mesma coisa que isso. Ó. Que C barrado gama mi psi C transposto. Certo? Só transpor. O produto dos transpostos é o transposto do produto. Usa uma propriedade simples da álgebra de matriz. Só que um elemento fundamental aqui para nós. Os férmions são variáveis de Grassmann. As coordenadas técnicas. Se são campos clássicos, eles anticomutam. Se são campos quânticos, eles satisfazem relações de anticomutação. Aqui nós estamos trabalhando com uma teoria clássica de campos, né? A esse momento, a construção da teoria eletrofrágil, nós não quantizamos nada, nós estamos construindo a teoria classicamente com base nas simetrias. Então, esses campos aqui são campos fermiônicos clássicos. Campos fermiônicos clássicos anticomutam. Quer dizer, quando eu uso essa relação aqui de transposição, eu, na verdade, estou passando esse férmio por esse férmio, estou trocando de lugar dois férmios que anticomutam. Então, aqui, ó, então, sinal menos. Por quê? Porque esse cara aqui, quer dizer, o que eu fiz foi isso aqui. Vou colocar aqui para vocês. Se eu tiver essa relação aqui, ó, psi transposto, que, vamos pegar dois objetos assim. Então, isso aqui é a mesma coisa que psi alfa, que alfa. Como esses dois objetos anticomutam, isso aqui é menos que alfa, psi alfa.
mais isso aqui é a mesma coisa que menos que transposto psi. Então, quando eu troco dois termos de lugar usando a propriedade de transposição, eu tenho que obedecer sinal menos, que vem do fato das variáveis quaternônicas serem variáveis de Grassmann, anticomutantes. Então, esse sinal menos aqui é mandatório. Teoria clássica, estou falando de operador, não. Então, agora, como esse objeto aqui, ó, tudo que é barrado é assim, é um espidor linha. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um espidor coluna. Quando eu fizer esse cálculo, um espidor linha por uma matriz, por um espidor linha, por uma matriz, por um espidor coluna, isso aqui no final do dia é um número. Essa matriz aqui, atuando aqui, vai dar um vetor, esse vetor multiplicando o vetor do vetor. Então, isso aqui é um número. Então, o transposto dele é igual a N20.